Olá, eu sou o Fernando Lima e nossa aula de hoje será sobre desenho técnico. Desenho técnico. Nós temos por configuração, por conceituação e definição, algumas características do desenho técnico. Nós temos a linguagem como forma de expressar a arte e como ciência. O desenho técnico, a gente pode trazer do histórico, dos homens das cavernas já faziam uma forma de arte, uma forma de expressar o seu sentimento, a sua cultura, a sua necessidade com as pinturas rupestres, onde nós encontramos em várias regiões do planeta. Atualmente não mudou muito, nós temos a mesma caracterização do desenho como ideia, como instrumento de transmissão de sentimentos, de ideias e das nossas frases. Atualmente nós temos aí com a nossa tecnologia alguns emojis, algumas formas de desenho que transmitem um certo pensamento, uma certa ideia. Nós temos o desenho artístico e arquitetônico. No nosso exemplo aqui, nós podemos ver o primeiro quadro de Tarsila do Amaral, onde o quadro Operários expressa o sentimento, o sofrimento e o cotidiano dos operários, dos trabalhadores, muito provavelmente numa saída no final do turno das grandes empresas. Nós temos também nosso ilustre arquiteto, Oscar Niemeyer, quando da concepção da ideia da construção de Brasília, elaborou os primeiros rabiscos, os primeiros traços para a idealização da cidade que se tornaria a capital do nosso país. Pois bem, nós temos uma deficiência nesse tipo de arte. A intuição, a ideia que o artista quer nos transmitir fica somente no entendimento do nosso interlocutor, do nosso aluno, do nosso crítico de arte. Precisamos de uma forma melhor de demonstrar essa clareza nas informações. Muito provavelmente, quando Oscar Niemeyer fez os traços de Brasília, ele somente fez os primeiros traços do Palácio do Congresso, do Palácio Nacional, do Congresso de Justiça, mas precisava de alguns detalhamentos mais técnicos, mais práticos, mais apurados para a construção daquela edificação. Então a documentação técnica, o desenho técnico visa padronizar, visa especificar, visa documentar de forma clara e objetiva uma ideia ou um conjunto de ideias para que o nosso cliente, para que a pessoa, para que você, aluno, possa entender muito bem claramente qual é o desejo do criador. Nós temos como exemplo um carro, quando a gente fala assim, um carro grande, esportivo, potente, confortável, importado, muito provavelmente você já deve estar imaginando, é aquele carro vermelho, daquela marca italiana, né? Pois bem, poderia ser esse, mas a minha ideia é dessa, é uma outra concepção de ideia. Essa variação da ideia não é admitida ou não é admissível nos nossos pensamentos, nos nossos processos produtivos, na nossa cadeia de conjunto de ideias, ok? Portanto, o desenho técnico serve para definir, especificar um pensamento, padronizar de forma clara, objetiva, de uma forma eficiente, né, para que o nosso cliente possa ter esse documento. Nós temos muitas empresas que ficam do outro lado do mundo, empresas automotivas, por exemplo, que o projeto, a criação do veículo vem lá da fábrica do Japão, na matriz. E a mesma ideia, a mesma concepção desse projeto é feita em várias outras plantas, na América, na Europa, na Ásia, na África, e as ideias têm que ser
a mesma, o produto final tem que ser o mesmo. No passado, por causa da tecnologia disponível, claro, era feita na prancheta, com papel, com réguas, com compassos, com transferidores. Hoje em dia, nós temos uma tecnologia um pouco mais evoluída, que facilita, que auxilia no tratamento dessa desenvolvimento da ideia do desenho técnico. Nós temos softwares onde o computador ajuda o desenvolvimento do desenhista, ajuda a construir, a conceber, a projetar a nossa peça, o nosso produto final. Nós temos aquela imagem saindo do papel e indo já para uma forma mais evoluída. Nós temos, por exemplo, o desenvolvimento de um processo produtivo, por exemplo, onde nós temos que fazer a chamada trempanação, que é nada mais, nada menos do que o desvio de uma tubulação em funcionamento para que seja realizada uma manutenção sem a interrupção do fornecimento daquele produto, daquele gás, daquela água, do petróleo, né? Simplesmente falando assim, fica muito vago a imaginação de quem está ouvindo, né? Como se funciona, como se procede, como funciona. Este vídeo foi feito num software desses de projetos, de desenho, para que todas as medidas de todas as peças envolvidas fossem fabricadas antecipadamente e pudessem ser instaladas pelo operador lá de manutenção em campo, sem que houvesse dúvidas do qual procedimento seguir, do qual material utilizar e qual era o resultado final que se desejava. Então foi feita a instalação da primeira parte, da primeira válvula, foi feito um desenvolvimento da segunda parte mais escura da tubulação para que fizesse um chamado bypass, que passasse a tubulação e continuasse o fornecimento normal desse produto, e aí sim, estancado, interditado a primeira parte e pudesse ser utilizado a remoção da parte defeituosa, a instalação da parte defeituosa e posteriormente colocado tudo em prática novamente. Nós temos, por exemplo, um software de desenho onde aqui a tela é o ambiente da onde o projetista vai executar essa tarefa. Não mais na prancheta, não mais no papel, porém uma folha eletrônica onde com ferramentas de desenho, com ícones, com o tipo de linguagem do desenho mais primitivo, que expressa uma ideia, ele pudesse expressar no papel a ideia que ele tem original para ser fabricada. Então começou com simplesmente algumas linhas e esse projeto, esse desenho foi criando formas, foi criando caras, foi criando medidas, dimensões para que pudesse exemplificar exatamente o tamanho da peça desejada. E essas peças então puderam ser moldadas, construídas, modeladas de forma tal que consiga-se chegar no projeto final. Então vejam bem, de um simples desenho de alguns rabiscos, de alguns detalhamentos, chegamos a uma peça concebida numa modelação tridimensional, a modelação 3D, e chegamos no nosso produto final que nós desejamos, que é essa polia de canais em V com 3 canais, ok? Estes softwares de desenho são tão desenvolvidos que é possível exemplificar a todos de forma clara, objetiva e documentar a necessidade da nossa fabricação, que nós temos a montagem de um motor totalmente desenvolvido em um software de desenho. O motor de um automóvel concebido
a partir das peças em desenho. Assim como foi feita aquela polia, foi feito todos os departamentos, todas as peças, todos os detalhes deste motor. Nós temos aí o bloco, o eixo de manivelas com os pistões, nós temos aí o volante de massa, nós temos aí a parte de cabeçote, de corpo de válvulas e toda a estrutura do motor, bomba d'água, bomba de óleo, o sistema de admissão de ar e combustível, o sistema de sincronização das polias. Depois, num certo momento, foi feita em desenvolvimento como esse motor iria funcionar. Tudo isso é um desenho, é uma técnica, é a exemplificação clara e objetiva dos requisitos necessários para que tivéssemos um pleno entendimento. Esse motor é fabricado nos Estados Unidos, no Brasil, na África, na Europa, sempre da mesma forma, porque tem um desenho técnico que faz a unificação das ideias claras e objetivas. Portanto, resumindo a nossa aula de hoje, a necessidade do desenho técnico na indústria é a forma clara de expressar as necessidades e desejos de todos os envolvidos nesse assunto. O entendimento claro de todos, em qualquer tipo de idioma, estando escrito em língua portuguesa, em língua inglesa, em língua japonesa. As informações no desenho obedecem uma padronização específica do desenho técnico, com as suas nomenclaturas e definições claras para qualquer um habilitado, para você aluno que depois do conhecimento absorvido será capaz de entender essas necessidades. Padronização e documentação. E para finalizar, eu deixo um dito popular muito conhecido por nós. Entendeu ou quer que eu desenhe? Essa frase não foi feita à toa. Nada mais claro do que o desenho, do que posto no papel, para que tenha um entendimento de todos. Ok? Muito obrigado, até a próxima aula.